Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer, e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Mas a mais importante é a legitimação, onde há uma identificação do cidadão com um poder externo, né? É diferente da vontade, onde você tem uma relação mútua. Aqui não tem relação mútua nenhuma. O poder está totalmente externo ao indivíduo, mas ele se identifica e se projeta naquele poder, né? É uma anulação da individualidade, aquilo que a gente diz que justamente é o contrário do Ocidente, de acordo com o que a gente está vendo, inclusive no Plutarco, no curso de Logopolítica. O Ocidente é a afirmação do indivíduo, aqui é a negação e a anulação do indivíduo e a sua identificação com um poder, né? Vamos ver qual é esse tipo de poder também, se é o poder estatal necessariamente. Bom, bem, então, legitimação. O que é a legitimação? Tem aqui uma citação dela. Uma das definições seria o seguinte: seria alterar o quadro da sociedade, o quadro daquilo que é e não é repressivo, e daquilo que constitui ou não constitui tratamento desigual. Então, quando você cai nessa esfera da legitimação, ou da internalização do poder, internalização sou eu que estou dizendo, o que você tem? Você tem uma alteração do quadro de referência da sociedade. É como se você realmente estivesse vendo ali num espaço, num galpão, a sociedade fosse um galpão, então ali um quadro dizendo o que é o mal, o que é o bem, e você tem uma alteração disso. Você tem uma alteração não
daquilo que é explicitamente previsto na lei, né, daquilo que é, né, explicitamente proibido na lei, mas uma alteração nesse quadro, o que constitui repressão, né, ou seja, o que é legítimo, portanto, por parte do poder fazer com o cidadão, e uma alteração do conceito de igualdade, de tratamento igual entre os cidadãos, entre eles ou entre o cidadão e o Estado. Ora, é exatamente o que a gente está experimentando no Brasil, né? Uma alteração do quadro da sociedade. É como se a gente vivesse, então, um grande ginásio, né? E antes estava ali, né? Não pode roubar, né? A gente sabia que as pessoas roubavam, mas estava ali o quadro, né? A polícia existe, né, para perseguir o bandido, e as instituições, elas existem para servir a população, e assim por diante. Esse quadro mudou. De repente a gente acordou e tinha mudado ali o placar, né, o letreiro, que está ali no ginásio. E agora existe exatamente isso que ela fala. Uma mudança do que é e não é repressivo. Então, agora, né, falei em ginásio, né, mas agora você pegar as pessoas, meter num ônibus e jogar num ginásio é repressivo. Enfim, não é repressivo para eles. Agora é justo, né? E agora as pessoas, vi outro dia, né, numa dessas decisões aí da justiça a respeito do 8 de janeiro, falando assim, as pessoas que estavam amotinadas nos acampamentos em frente ao QG do Exército, amotinadas, né, amotinadas. Esse é um novo quadro da sociedade. Então agora você protestar e você se instalar num lugar para emitir suas ideias a respeito de um governo, amotinar-se. Eu achei muito interessante o uso disso. Agora não tenho exatamente aqui onde está, mas acho que está numa decisão de alguma das eminências aí da nossa pátria hoje, né? Eminências jurídicas. Sim, eu acho que foi na decisão que, né, libertou aquele morador de rua, né, que esteve preso 11 meses, e agora concluíram que ele é inocente dos atos do 8 de janeiro, né, o primeiro a ser inocentado. A decisão diz lá algo assim como, olha, ele não participou, né, já podiam ter, né, chegado a essa conclusão antes, né, antes dele passar 11 meses na cadeia. Mas, enfim, não participou dos atos, né, e também não estava amotinado no acampamento. Me chamou muita atenção, portanto, essa palavra amotinado. O que é amotinar-se? Cometer um motim. O que é um motim? É quando você tem, originalmente, uma embarcação comandada por um capitão e seus oficiais, e um determinado grupo da tripulação, ou quem quer que seja dentro do navio, se revolta contra o capitão e contra, né, a alta cúpula do navio e assume o comando daquele navio, né? Portanto, uma inversão de autoridade dentro de um navio. Também pode haver um motim, né, dentro de uma... Ou seja, para haver um motim, você precisa ter uma relação de hierarquia, uma relação de autoridade. Quem se amotina é quem está subordinado a alguém, né, e quer, então, afastar o comando desse alguém, normalmente para assumir sozinho ou em grupo, normalmente é em grupo, né, normalmente o motim é grupal, para assumir esse comando. Então, se a gente diz que aquelas pessoas estão amotinadas, quer dizer que elas eram subordinadas ao Estado, às instituições democráticas, digamos assim, né? Estavam subordinadas, então, a mais suprema dessas instituições, que a gente sabe qual é. E ao estar acampadas ali, né, todos os dias, né, enfim, cantando, fazendo, dizendo slogans, etc.,
contra determinadas instituições, elas estavam, então, quebrando essa relação de subordinação. Ora, o cidadão não é subordinado às instituições, né? Mas aí a gente vê como na cabeça deles né? Então, nesse novo quadro da nossa pátria, o cidadão ele é subordinado às instituições, certo? A instituição ela é o capitão do navio e o subordinado o cidadão é alguém que está ali remando no porão do navio, alguma coisa assim, que não tem o direito de falar nada contra esse capitão. Não é assim. Não é assim. Numa democracia, o cidadão não é subordinado à instituição, o cidadão não é empregado da instituição, o cidadão não é escravo, obviamente, da instituição. Não existe uma relação hierárquica entre as instituições e os cidadãos. Se é que existe, existe numa democracia ao contrário, né? Os cidadãos é que mandam direto ou indiretamente nas instituições, deveria ser assim. Então, nessa simples palavra, amotinado no acampamento, a gente está vendo como muda esse quadro de referência da nossa sociedade. Então, é nesse processo que ela chama aqui de legitimação de um novo tipo de poder. Então, o que é repressão nesse caso? Quer dizer, você então agir para restaurar essa hierarquia, instituição manda, cidadão obedece, instituição é o mestre, cidadão é o escravo. Aquilo que é feito para restaurar essa ordem institucional na cabeça deles não é repressivo, né? É simplesmente, então, uma defesa da ordem, certo? E o que constitui tratamento injusto ou desigual nessa ordem? Então, você atribuir determinadas penas a quem teria cometido determinados atos no 8 de janeiro, né, pelas 16, 17 anos, e, ao mesmo tempo, tratar com a leniência que a gente conhece, condenados por corrupção e condenados e presos por narcotráfico, por exemplo. Isso não é considerado, nesse novo quadro, um tratamento injusto ou desigual. Não. Por quê? Porque o traficante ele não está violando essa hierarquia, né? O traficante ele não está contestando as instituições, não está. No Brasil de hoje, não, do jeito que as instituições são. O criminoso não está, o corrupto não está, o cara que não está contestando as instituições, né? Pode perguntar se o corrupto acha que as instituições são dele e se o traficante acha que as instituições são dele. Mas o certo é que essa injustiça, que a gente vê como tal, ela se explica dessa maneira. No Brasil é assim, se você é um cidadão que não é traficante nem corrupto, você é um subordinado do Estado. Se você, no entanto, é membro dessas dignas profissões, não. Então, os seus atos de tráfico, de crime organizado ou qualquer tipo de crime, os seus atos de corrupção não estão ameaçando em nada as instituições. Quem ameaça as instituições são aqueles cidadãos que as criticam, portanto, estão amotinados. Ninguém está dizendo que os narcotraficantes são amotinados, né? Ou que os terroristas aí que estavam tentando armar atentados contra a comunidade judaica em Brasília são amotinados. Não. Esse é o nosso quadro de referência. Esse é o nosso novo quadro de referência. Bom, e quais são, voltando aqui a Linette Ong, quais são as ideologias, quais são os mecanismos pelos quais se ganha legitimidade, se constrói essa legitimidade nesse conceito dela, do poder que altera um quadro de referência e vai se influenciando dentro da pessoa. Ela fala de três tipos de ganho de legitimidade, de instrumentos para ganhar legitimidade. As ideologias,
como o marxismo-leninismo, no exemplo dela, obviamente, né? Outro, na verdade são 4. O culto da personalidade, que, né, você pode equiparar um pouco com a primeira, né? Nem toda ideologia, contudo, contém um culto da personalidade, então já é uma outra. A construção de confiança no governo, nos procedimentos estatais, seria uma terceira, né? Então, na verdade, retroage, a meu ver, aquele conceito da participação, porque se você tem uma criação de confiança legítima entre a pessoa e o Estado, na verdade, existe um sentimento, portanto, de participação e de mutualidade entre eles. Então, eu não vejo tanto essa da confiança como uma criação de legitimidade. Então, ideologia e culto da personalidade, né? E o último instrumento para criar esse terreno de uma falsa aceitação do poder, a última o conjunto de instituições democráticas nominais, tá? Nominais, ou seja, de fachada, né? Então, você também, se você é um poder, quer ganhar legitimidade, você pode lançar mão desse instrumento. Instituições nominalmente democráticas, aquelas em que parece que a pessoa está participando numa relação de mutualidade, mas, na verdade, a pessoa está ali numa relação de subordinado para subordinante, né? De escravo para mestre. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência
do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.